Boa noite, galera. Boa noite aqui para mim, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Thomas, professor de vocês aí, de Física 2, né? E nesse período relativo aí à paralisação, a gente vai continuar mantendo nosso cronograma, certo? Então, antes de a gente falar sobre isso, vamos falar um pouco sobre a importância da gente levar a sério a prevenção à proliferação do vírus, tudo bem? É extremamente importante que a gente se preserve nesse momento, fique em casa, evite ir à rua, evite aglomerações. Se for o caso e houver a necessidade de sair, tente sempre levar um álcool em gel. Agora os estabelecimentos estão botando álcool em gel à disposição. Então isso é extremamente importante, tá, gente? A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa parar o crescimento de, é, de pessoas que têm o vírus, tudo bem? Então, conforme isso, a gente, para não parar totalmente o nosso planejamento, apesar da gravidade da situação, eu vou primeiro fazer essa revisão com vocês, tá? De escalas termométricas, coisa que a gente já está até bem habituado, espero. Eu vou passar também outras atividades para vocês, mas no futuro eu vou fazer um outro vídeo desse, resolvendo essas questões e discutindo com vocês, tá? Então não fiquem tranquilos. Não vou enviar com gabarito, né, porque vai ser da própria apostila de vocês, mas no futuro a gente vai fazer essa correção. E também, semana que vem, eu vou mandar uma apresentação com a sequência do conteúdo, que seria para vocês dilatação térmica. Importante, dilatação térmica obviamente é um conceito novo. Você fala, pô, professor, você vai ensinar isso assim, à distância e tal? Calma, tá? A gente vai fazer esse primeiro contato via essa aula online, depois eu vou passar algumas atividades, sempre que possível, mas obviamente quando as aulas retornarem nós vamos voltar a estudar esse conteúdo, eu vou revisar e, se for o caso, ensinar. Só que a gente não pode parar completamente, entrar em férias, tá? Porque senão a gente vai ter que vai ter que correr muito atrás do prejuízo para conseguir terminar o planejamento, tudo bem? Então, continuando, vamos falar sobre algo que a gente já discutiu brevemente, o conceito de temperatura, certo? Então, temperatura é a grandeza física que trata a respeito da medida de agitação das moléculas que compõem o corpo, tudo bem? Quanto maior a agitação, maior a temperatura, quanto menor a agitação, menor a temperatura e vice-versa. Ou seja, se a gente quiser aquecer um corpo, tá? A gente vai promover uma maior agitação das moléculas que compõem esse corpo. Consequentemente, esse corpo irá dilatar, porque as moléculas vão ocupar mais espaço. E as moléculas ocupando mais espaço, consequentemente, elas vão ampliar a sua raio de ação e vão dilatar. Ou seja, essa dilatação que acontece é o que a gente vê nos termômetros clássicos antigos, o termômetro de mercúrio, o termômetro de água de Galileu, de vários materiais que existiram ao longo da história. E o contrário também vale. Se o corpo é resfriado, a gente está vendo uma contração térmica, né? Então, um corpo que tinha um certo tamanho, ele vai reduzir. A forma mais simples de medir a temperatura é aproveitar o comportamento da dilatação térmica, como a gente está fazendo. Importante, tá? De vez em quando a minha câmera pode entrar aqui no raio de visão de vocês, eu vou disponibilizar tanto esse vídeo comigo explicando, quanto a apresentação de slides, tudo bem? Porque aí vocês vão ter, vocês podem botar um do lado do outro funcionando, vocês podem pegar e ver só a apresentação e por aí vai, certo? Então aqui é uma representação, né? Um corpo com determinada temperatura, tem uma agitação das moléculas que o compõem, pequena, baixa, né? Aqui você está marcando próximo de, esse termo está meio ruim de ver, mas próximo de 5 graus, provavelmente. Conforme você cede energia para esse corpo tem um aumento da agitação média das moléculas.
Consequentemente, o termômetro que está em contato com esse corpo vai ter uma dilatação desse líquido. A gente está vendo agora já uma pequena diferença. Vou marcar essa diferença aqui. Então, não sou muito bom de escrever com o mouse não, tá? Mas a gente está fazendo o que pode. Então, a gente cria essa diferença aqui. Nossa, mãe, tá feio, mas vocês entenderam? Assim como, né, um corpo muito mais quente, né, com a temperatura muito mais elevada, você vai ter uma dilatação maior desse líquido e, consequentemente, vai ter uma mudança maior aqui. Tá? O desenho ficou lindíssimo, mas é porque eu estou com o mouse. Daqui a pouco eu vou buscar uma soluçãozinha para isso. Tudo bem? Enfim, então a ideia está posta. Ou seja, nós criamos as escalas termométricas, né, justamente para ter uma base de comparação para esses valores aqui. Então, a gente conversou um pouco sobre a história das escalas, tá? Mas a gente chegou a ter 20 e poucas escalas funcionando no final do século XVIII, final do século XIX, perdão. Ou seja, a gente precisava criar um padrão. Então, a gente chegou que a escala Celsius era uma escala boa para ser usada no dia a dia. Em 1940, numa conferência em Paris, a gente mudou o nome que era a escala centígrada para a escala Celsius, que definindo o ponto de fusão da água como 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água como 100, é uma escala mais fácil de ser usada, né? Porque ela vai de 0 a 100, ela é bonitinha. Antigamente, esse nome dela era a escala centígrada. A escala Fahrenheit, ela é de Daniel Gabriel Fahrenheit, um cientista alemão, e ele definiu essa escala. Tem toda uma história por trás da escala dele, a gente não precisa se prender tanto, que vai de 32 Fahrenheit a 212. Então, ponto de fusão da água, 32 Fahrenheit. Fusão, lembrem-se, do sólido para o líquido. Ponto de ebulição da água, que é 212 graus Fahrenheit, o ponto em que a água começa a virar vapor. E a escala Kelvin, que não é propriamente uma escala, mas a gente trata assim, que vai de 273,15 a 373,15. Na apostila de vocês tem um texto falando sobre a escala Kelvin, recomendo que leiam para entender a diferença, porque que eu falei agora, por exemplo, que ela não é escala. Esse vírgula 15 aqui a gente muitas vezes esquece, suprime, só para deixar a conta um pouco mais fácil, tá? Bom, então, as escalas termométricas, a gente vai dispor dessa forma, vai fazer uma comparação entre elas, entre seus pontos de fusão, pontos de ebulição e a temperatura que eu quero calcular, né? Como a gente fez lá na sala o 666. Aqui eu tive que fazer com o mouse, então vocês viram que não ficou muito bonito. Mas é bom que vocês treinem em casa, porque eu sei que no caderno de vocês tem que ter isso aí, tá? Então, quando a gente faz esse 666, a gente está fazendo basicamente uma comparação. Ponto de ebulição, ponto de fusão, temperatura, ponto de fusão. Então, lembre-se, né? De cima menos o de baixo, sobre o do meio menos o de baixo. De cima menos o de baixo, sobre o do meio menos o de baixo. Então, a gente está escrevendo aqui, desenhando um 6, tá? Não vou fazer aqui para não poluir muito a imagem. Com isso, a gente chega nessas relações aqui, né? A gente chegava numa relação parecida com essa, e reduzindo ao máximo, a gente chegava nessa formulinha aqui, que é a fórmula de conversão de escalas. Essa fórmula, você pode aplicar ela sempre que quiser para converter escalas graus Celsius, graus Fahrenheit e escala Kelvin. Para essas três, você pode aplicar a fórmula direto, sempre vai dar bonitinho. O problema é quando a gente tem uma escala arbitrária, uma escala criada, graus Thomas, Réaumur, tem uma questão que fala da grau Réaumur, ou você tem uma grau X, alguém criou uma escala que vai de menos 200 a 830, sei lá. Então, quando você tem essas escalas criadas, arbitrárias, ou que dependem da altura de um líquido, quando está 0 graus Celsius, o mercúrio tem 3 centímetros de altura. Quando está 20 graus Celsius, ele tem mais, sei lá, tinha 3, tem 8 centímetros.
Ou seja, quando a gente faz essas comparações, a gente precisa, vou voltar, ou não, a gente precisa usar o 666, tá, gente? Precisa usar as proporções. Então, tomem cuidado com isso, certo? Vocês vão ter o slide ali para voltar, tem no caderno, tem no livro, então acho que com isso a gente está bem definido, tá? Acho que o que faltou falar mesmo são das variações de temperatura, né? Então imagina que num determinado corpo eu tenho uma temperatura elevada de 10 até 60 graus Celsius. Nesse caso houve um aumento de 50 graus Celsius. Dizemos que a variação de temperatura sofrida pelo corpo então foi de 50 graus Celsius, né? É temperatura final menos inicial. Variação na física, em geral, é isso. Agora, né, eu sempre trago esse exemplo. Vamos supor que eu estou escrevendo uma matéria no jornal New York Times, e lá no New York Times você tem que escrever em inglês, né? Sei lá, no Egito, eu não vou gastar meu inglês aqui, que o professor Tiago pode ver, né, e me humilhar depois. Mas no Egito você tem o deserto do Saara, que tem na África, desculpa, você tem um deserto do Saara que vai de uma temperatura de menos 10 graus à noite até 50 graus durante o dia. Ou seja, você tem uma grande variação de temperatura nesse deserto. Com isso, o que a gente pode pensar? Se eu fosse escrever isso no jornal brasileiro, né? Então o deserto tem uma variação de 60 graus Celsius. Se eu fosse escrever isso num jornal inglês, no jornal, né, New York Times lá nos Estados Unidos, em que eles estão acostumados a usar Fahrenheit, como a gente faria essa conversão de uma variação? Então agora eu não estou medindo um valor de temperatura, estou medindo uma variação. Como eu faria essa conversão da variação de graus Celsius, que é 60, né, de menos 10 a 50, então você tem uma variação de 60, como eu faria a mesma variação em graus Fahrenheit? A gente tem que comparar o quanto as escalas variam, né? Então, como as escalas Celsius e Kelvin possuem 100 intervalos cada uma, elas sempre apresentam a mesma variação. Então, 60 graus Celsius de variação vão ser 60 Kelvin também, tá? Agora, a escala Fahrenheit, ela possui 180 intervalos. Então, cliquei aqui. Então, ela vai de 212 a 32, ou o contrário. Ela tem 180 intervalos, enquanto graus Celsius e Kelvin tem 100. Então, a gente precisa comparar essas variações, né? A variação de 60, aqui eu dou o exemplo de 50, mas uma variação de 60 graus Celsius não seria uma variação de 60 Fahrenheit. Importante. Não sei se vocês ouviram passar uma moto aqui do lado, tá? Vamos embora. Para calcular variações de temperatura, a gente tem duas fórmulas, tá? Duas formas, desculpa. A primeira é a fórmula. A fórmula está aqui, uma variação da temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a uma variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual a uma variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Ou seja, eu estou comparando variações. Então, no meu exemplo, variou 60 graus Celsius. Eu quero saber quanto que é isso em Fahrenheit. Então, eu vou pegar, esquecer Kelvin e vou comparar esses dois, graus Celsius e Fahrenheit. Vou tentar escrever aqui, tá? Uma variação de 60 sobre 5 é igual a delta TF sobre 9, mais ou menos, né? E aí, ó, isso aqui simplifica, você vai ter 1, aqui vai ter 12, aí você vai ter, né, multiplicar cruzado, 12 vezes 9, 108, e é essa variação. A variação de 60 graus Celsius em Fahrenheit é 108 Fahrenheit. Ó, até ficou bom, hein? Eu não sei escrever direito com o mouse, não. Mas em breve eu vou tentando resolver esse problema aqui, tá? Então, você vê que as variações diferem bastante. Se eu fosse fazer graus Celsius, deixa eu voltar para o ponteiro aqui. Se eu fosse fazer graus Celsius e Kelvin, aí eu já não poderia usar o Fahrenheit, e aí eu ia dar 60.
né? Então, a mesma variação em graus Celsius é Kelvin. Uma outra possibilidade de a gente resolver esse problema seria por regra de 3, porque a gente está medindo proporções, né? Tamanhos diferentes. Então, se essas relações são proporcionais, não tem problema nenhum, tá, gente? Usar uma regra de 3 aqui. Para medidas de temperatura, não podemos usar regra de 3. Tudo bem? Para medida, eu quero saber quanto que é 30 graus Celsius em Kelvin. Aí eu não posso fazer por regra de 3. Porque a gente não está comparando tamanhos, né, amplitudes, estamos comparando pontos. Aqui eu estou comparando o tamanho das escalas. Né? Um tamanho de 60 graus Celsius na escala Celsius vai representar que tamanho na escala Fahrenheit. Tudo bem? Bom, com essa revisão, com os exercícios que a gente já fez em sala, que eu já corrigi, lembrar de como montar uma função termométrica, que é usando o 666. Então, é o mesmo processo, por isso que eu não falei aqui nos slides. Tem no livro de vocês, tem exercício resolvido, tem exercício que nós resolvemos. Então, acho que está tudo à disposição de vocês para fazerem os deveres que eu vou passar. Importante, tá, gente? Nesse momento, eu sei que pode parecer, mas não é férias. A gente precisa estar ciente de que nós não podemos paralisar 100%. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou continuar alimentando o portal com mais aulas, vou fazer uma correção dos exercícios que eu passar, vou fazer uma aula falando sobre dilatação térmica, né, para a gente já ter esse pequeno avanço. Lembrando, calma. Professor, como é que você vai passar online? Calma, nós vamos revisar todo esse conteúdo quando voltarmos a nos encontrarmos presencialmente. Tudo bem? Então, foi um prazer, né, estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. É só uma revisão rápida. Saudade de todos. Espero que a gente se veja em breve, quando estiver tudo normalizado. Um abraço. Valeu.